Boa tarde a todos, meus queridos companheiros do grupo Boa Alegria tarde. Florescer, e aos que vão receber depois a gravação, e sejam todos bem-vindos, também os invisíveis, que além de chegarem para nos fortalecer, nos inspirar, chegam para aprenderem junto conosco também. Então, vamos dar sequência ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o último item desse capítulo, o item 20, número 20, com o título Beneficência Exclusiva, para harmonização. Vamos fazer a leitura de página, que já vamos nos concentrando para deixarmos as preocupações, as angústias, as tristezas e tudo lá fora, e concentrarmos na figura amorosa de Jesus, que vem com os seus mensageiros de luz, nos atenção sobre os avanços imensos que tivemos na tecnologia, na saúde, na medicina, na ciência de modo geral, mas que o nosso avanço moral é muito vacilante. Sobre os avanços imensos que tivemos na tecnologia, na saúde, na medicina, na ciência de modo geral, mas que o nosso avanço moral, nossos passos ainda são muito tímidos, muito vacilantes, nossa luz ainda muito bruxuleante. Então, é por conta dessa necessidade de revermos os valores morais, de revermos os ensinamentos de Jesus, nessa busca, nesse esforço de assimilarmos mais e mais, elevando os nossos bons pensamentos, trabalhando a conquista de sentimentos mais enobrecidos, que nós nos reunimos nessa tarde em torno dos ensinamentos de Jesus, na certeza de que Ele nos traz mensageiros amorosos, benevolentes, que nos possibilitam o entendimento e estimulam em nós os nossos bons propósitos, fortalecem as nossas boas intenções. E por tudo isso, nós queremos expressar a nossa gratidão de mais uma tarde de aprendizado, mais uma tarde de reflexão, mais uma tarde voltados para os ensinamentos desse divino amigo, do nosso mestre, do nosso irmão maior. Agradecidos que estamos, nós pedimos pelo início do nosso estudo, dando graças a Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Oi, Amora, querida, você chegou! Cheguei. Ana também chegou, que coisa boa, todo mundo aí, beleza. Então, como nós falávamos, nós vamos fazer o item 20 do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Todo esse capítulo falou sobre caridade, caridade material, caridade moral, não ostentarmos, tudo que fizermos, que seja na acústica da nossa alma, no silêncio, que nem as nossas mãos mesmo saibam o que a outra está fazendo,
que esses valores são para o espírito, não para o engrandecimento da vida material, dos aplausos, dos brilhos efêmeros. Isso tudo nós já vimos, as passagens que todo esse capítulo se baseia, já foi muito visto, muito repetido, apenas relembrando para que fortaleçamos em nós a certeza de que toda a construção de nossas ações, tudo que nós fizermos, é para o engrandecimento do espírito, e não para ostentarmos títulos e buscarmos aplausos na vida, na existência presente. Essas orientações estão em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, que fala bem sobre essa questão da ostentação. Está também em Mateus, capítulo 8, versículos também de 1 a 4. Tivemos também reflexões sobre o óbolo da viúva, que está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Quando formos nos beneficiar dos nossos recursos, caso tenhamos, para não esquecermos os necessitados. Essa orientação também está em Lucas, no capítulo 14, versículo 12 a 15, que falou bastante sobre convidar os pobres e os estropiados e dar sem esperar retribuição. Então, foram várias lições trazidas pelos espíritos luminosos, Cáritas e tantos outros. E hoje nós temos a fala de São Luís, trazida em Paris, em 1860. E ele já inicia com uma questão para nós. Ele já pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Kardec já traz esse questionamento, e aí vamos ver porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Vamos ver logo o que nós entendemos por seita. Quem gostaria de trazer alguma contribuição? O que nós entendemos por seita? Está com o microfone fechado. Pode falar? Boa tarde. Pode? Quem está na frente? Ninguém. Você. Eu nunca parei muito para analisar a definição dessa palavra literalmente, assim. Mas o que eu entendo de seita é um grupo de pessoas que congregam de ideias, das mesmas ideias, dos mesmos ideais, a mesma ideologia, e que pensam, né, que têm pensamentos parecidos em relação a determinados assuntos, né? É isso que eu penso em relação à seita. Exatamente, muito bem. Imagina se você tivesse algum dia procurado mesmo, olha só, lindo.
é justo isso, essa organização. Geralmente, assim, só para complementar, geralmente é restrito, geralmente é fechado, além de pensamentos semelhantes, comportamentos também, atitudes, né, semelhantes, mas é muito isso, essa ideologia e essa opinião que une. E aí, lamentavelmente, tem uma palavrinha assim, que pode ser um sinônimo e que é uma palavrinha forte, ela pode ser sinônimo de facção. É uma palavra forte, né? Facção. Aí, se a gente alivia um pouco, pode ser assim, bando também, né? Mas imagina assim, como que é. Mas se a gente eleva, a gente chega em doutrina. Aí, em doutrina. Então, passa por todas as escalas. Beleza? E partido, porque São Luís fala que não é exatamente essa mudança, né? Que o que precisa ser abolido é o espírito de seita e de partido. Será que partido também tem a mesma conotação de seita? Andréia continua ou vai outro alguém? Eu vou deixar as pessoas falarem. Vou ficar ouvindo. Estou na escuta. Pessoas! Se ninguém quiser falar, eu me arrisco. Beleza? Vamos em frente, então, Andréia. Corajosa. Mas ninguém? Dou-lhe uma. Vou dar uma dica. É parecido. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu acho que, então, assim, a sua dica, ela vem de encontro ao que eu penso, né? Quando a gente pensa em partido, a gente pensa em um pedacinho de algo maior, né? Que está inserido num contexto maior e que também tem a mesma ideologia ali, naquele sentido. As pessoas estão reunidas por gostos, né? Por desejos em comum, gostos, e elas compartilham esse mesmo ideal, essa mesma ideia. Então, ou seja, é um grupo fechado. Né? Agora, eu não sei a diferença, para dizer a verdade, de seita para partido. Nunca parei para pensar. Assim, claro que também, às vezes, a gente não para pensar, mas na hora que precisa preparar um estudo, a gente é obrigado a parar e pensar e procurar pesquisar. Nas pesquisas, a diferença que a mim pareceu, no meu entendimento, mas pode ser um entendimento equivocado, e eu espero que outros, né, se eu tiver entendido diferente, o partido é também um grupo, mas ele, pelo meu entendimento, ele pareceu, na descrição, um pouco mais leve, no sentido de que ele fala em ideais comuns, mas ele fala também já em união, e fala na ideia de associação. Então, quebrou um pouco aquela ideia que a seita trouxe para mim, tá? Foi um entendimento meu, eu espero a colaboração também de todos, mas a seita, para mim, deu aquela ideia, tanto que quando eu vi o sinônimo, facção, é aquela coisa meio sem reflexão. Eu vou cegamente seguindo. E o partido já me pareceu algo que é escolha, que é aquilo, eu estou nesse grupo por questão de ideais, de lutas comuns, mas me pareceu uma coisa mais leve, mas pode ser um entendimento meu. E, geralmente, ela tem uma conotação política, de uma atuação de classe, de conquistas,
de trazer para aquele grupo de associados conquistas sociais e econômicas, aí vai numa série de coisas assim, tá bom? Raquel, acho até, usando até o que já foi colocado, né? Quando você colocou seita, você falou dessa questão de fechados, restritos, né? E é o que a gente tem realmente, assim, um pouco leva a pensar, né? A seita é alguma coisa assim que acaba se formando um pequeno grupo, às vezes um pouquinho maior, mas assim, muito restrito, né? Muito fechados nas concepções e ideais deles, né? E o partido, em contrapartida, ele gosta que tenha mais pessoas, né? Ele vamos dizer assim, faz até uma certa propaganda, uma busca para que tenha mais associados, para que tenha mais pessoas para fortalecer o partido, exatamente, né? Nesse sentido que fazendo uma comparação. E tem sempre mesmo as ideias e os interesses comuns, porque, por exemplo, se eu não sou música, né? Não trabalho com a música, eu não vou me associar a um grupo de músicos. Então, tem os interesses, as lutas daquela classe, né? Geralmente. O partido passa por aí também. Mais alguém vai falar ou eu posso dar continuidade? O Luciano. Sim. Eu peguei uma colinha aqui na Wikipédia. A seita é interessante essa correlação entre ambos os grupos, né? A seita, ela é formada por um grupo de pessoas que seguem um líder vivo. E o partido, vamos lá rapidinho, também está lá no nosso oráculo, é um grupo organizado, legalmente formado, com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada, seja para ocupar o poder público ou uma outra denominação que seja. Fechei. Tá ótimo. Ficou claro para todo mundo? Na verdade, por que é importante pensarmos em seita e pensarmos em partido? Porque eles se agrupam. Eles se agrupam. E, ao se agruparem, lutam por interesses específicos daquele grupo. Por isso que Posso fazer uma parte? Claro! Veja, tanto seita quanto partido basicamente têm a mesma origem etimológica, e o que a mim interessa nessas duas palavras é que significam uma divisão do todo, um agrupamento por afinidades. Então, seita ou partido sempre será uma divisão do todo, um apartamento parece um imóvel, não. É estar apartado do todo, estar enclausurado dentro de si mesmo, dentro das mesmas ideias, corroborando as ideias do grupo, todos olhando para o mesmo lado. Eles estão divididos do todo por afinidade e se retroalimentam das suas convicções. Desculpe, era isso. Eita, estou ouvindo mais nada. Alô, gente? Olá. Raquel deve ter congelado. Raquel congelou. Repete. Abre o microfone. Tinha caído sem nem saber que tinha caído. Agora a gente cai sem saber. Congela, Raquel. Então, é nessa ideia
que forma aquele grupo, tanto um quanto o outro. Por isso que são... Você concluiu, Nádia, sem que eu tivesse ouvido? Eu fiquei com tanto um quanto o outro, é a divisão do todo. E é justamente isso, eles vão buscar as vantagens, os proveitos, os ganhos, os interesses, lutar por isso para aquele grupo fechado. Sim, só o que você perdeu foi foi o que eu disse no final, que eles se retroalimentam. Eles transitam dentro desse grupo buscando viés de confirmação, ou seja, eles se reforçam mutuamente, as ideias são reforçadas mutuamente dentro desse grupo que está apartado do todo. Muito bom, perfeito. E é justamente isso que São Luís vem dizer, né? É como se fosse assim. Lembra aquela frase agora, assim, que veio? Acho que é de Maquiavel, ou é atribuída a ele. Uns dizem que é aos amigos os favores, ou aos amigos tudo, e aos inimigos a lei. É por aí. É meio que isso, fica ali, entre eles. Então, se é dos meus, está aqui. Para o resto, acabou-se, né? E aí, justamente, São Luís vem dizer que esse tipo de pensamento não é correto, que precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Aí é interessante. Irmãos todos os homens traz para nós o conceito de fraternidade, vamos lembrar dele. Só que esse conceito de fraternidade ainda, infelizmente, é pouco assimilado entre nós, assimilado mesmo. Saber, conhecer, já leu, repete, é uma coisa, mas internalizado e vivenciado é outra. Então, ainda está pequeno em nós isso. Aquele primitivo tempos das cavernas, quando pensávamos apenas em nós, na sobrevivência, a caça, que eu tinha que garantir, a proteção individual, era só eu proteger comida e me aquecer, de certa forma, e assim. E mesmo depois que passamos a nos organizar em grupos, né, em tribos, e aí nem vamos muito falar nisso, mas apenas dar uma pincelada, tribo, só lembrando assim, que eram aqueles que dividiam o mesmo território, dividiam e defendiam o mesmo território com interesses comuns, sim, independente de laços consanguíneos, e que hoje, de certa forma, aí é assim, tem interesses comuns. Até hoje a gente chama. Não é da minha tribo. A gente brinca, fulano não é da minha tribo. Cadê a tribo dos surfistas? Né? Isso é bem conhecido. E a evolução do tempo, os clãs que vieram, são só pinceladinhas que também a gente vai fazendo. Era como se fosse um subgrupo, o clã já era como se fosse um subgrupo da tribo, porque já implicava em parentesco. Então, já se dividiam ali, se subdividiam, se separavam só os meus parentes, né? Congelou de novo, Raquel? Sim. Ela deve trocar de pousada. Não, lá tem três internets diferentes. Ela pode... Releva, Josi. Perdoa esse irmão que acaba de falar essa besteira.
Ele perde o amigo, mas não perde a piada. Não, eu tô falando sério, gente. Não, eu tô falando do Marcos, que falou, em vez de troca internet, ele falou troca de pousada. Ih, vai para pedacinho do céu, que é do lado ali. E aí, Tati? Releva, Josi, releva. E perdoa, Josi. Oi, gente, cheguei na hora do recreio, foi? Não, você chegou na hora do gelo. Você chegou na hora do gelo, não é nem na era do gelo, na hora do gelo. Chegou na hora da bagunça. Vai lá, Não, Raquel. É que a Raquel congela, então faz assim alguns intervalinhos. Olha, eu tenho uma ideia. Ela já Raquel, voltou. sai Deixa eu ir pulando, pra sai cá, vou ficar pulando. escutando vocês. Sai pulando numa perna só e vai até recepção, que lá o Wi-Fi pega bem. Como é que você sabe, Andréia? Não, voltou a. Eu conheço Raquel? a parada, né? Tá, voltou. Ela tá Raquel, coçando- vamos tá lá. coçando o rosto. Raquel voltou. Eu Vamos sou se voltar, médium, gente. é um grupo Não. espírita, eu sou médium. Microfone, Raquel. Eu voltei, mas estou indignada com o que eu sequer ouvi. O troca de pousada é um insulto. Por isso que eu falei, releva e perdoa o irmão aqui. Então, vamos ser fraternos. Até que ponto Isso, vamos praticar a caridade agora. a caridade. Até quando vocês ouviram eu falando do quê? Ô, Raquel, rapidinho, peraí, para não perder o momento. Esse rapaz que falou isso, ele só fala porque ele é de outra seita ou de outro partido e está na Alemanha. Com uma super internet. Eu preciso saber até quando vocês ouviram. Fala você até onde você ouviu. Foi isso que eu escutei pela última vez. Eu falava de fraternidade, que é um conceito ainda pouco vivido. Não temos o exemplo aqui agora de pouco fraterno. Então, e que nós trazemos isso do tempo das cavernas. Foi ótima a piada, porque vivenciamos isso, né? E aí é assim o próprio umbigo, o próprio interesse. Mas a gente, infelizmente, continua carregando esses valores primários. Tudo que é bom, tudo que seja bom, tudo que seja vantajoso, que traz ganhos, seja apenas para mim ou para os meus. E aí nós tínhamos visto no capítulo 11, aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos sobre o egoísmo, que é a chaga da humanidade e que precisa desaparecer da Terra porque obsta, porque impede o progresso moral. Então, nós precisamos extirpar esse egoísmo, esse sentimento que é filho do orgulho e a negação da caridade. E justamente por isso que esse espírito de seita e esse espírito de partido precisa ser abolido, porque pensa só nos meus. E aí ele continua, né, que o verdadeiro cristão vê em todos os seus semelhantes irmãos seus e não procura saber, antes de o socorrer, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Essa história, enfim, de que o sol é para todos, é uma história muito bonita. A luz divina norteia os nossos caminhos, representam bênçãos para todos. Isso tudo é poético, é bonito, na hora assim, que nós estamos estudando, toca profundamente.
mas na hora de dividir, na hora das benesses, Congelou novamente. Terminou em benesses. Eu vou ficar quieto agora, viu? Depois do pito. Acho bom, Marcos. Raquel? Caiu. Voltou. rapidinho antes das piadas. Benesses, foi onde você parou. Isso, então, na hora da divisão, na hora de fazer a distribuição, a doação, as benesses, a prática é bem diferente. Aí, nesses momentos, nós esquecemos que a doutrina de Jesus nos ensina que nela nos ensinamentos, nos exemplos, não há lugar para negociações ilícitas, para privilégios, esquecemos da fidelidade aos seus ensinamentos. Estão me ouvindo? Alto e claro. Sim. Esquecemos, principalmente, da impermanência da vida, esquecemos que nós não somos, que nós estamos, principalmente nessa existência, que hoje podemos estar no poder, podemos estar na riqueza, podemos estar no domínio intelectual, mas amanhã nós poderemos estar na pobreza, na ignorância, no abandono. E quantas dores poderiam ser evitadas se nós não esquecêssemos dessas coisas? A beneficência cristã, né, que ele vai continuar aqui, que obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua. Então, a beneficência cristã, ela propõe a fraternidade, propõe a compaixão por todos, sem qualquer divisão de classe, de opinião, de pensamento, de ideais, de interesses, sem qualquer preconceito em relação à sua origem, à sua crença, aos seus comportamentos, todos, indistintamente, considerados irmãos, filhos do mesmo Pai Altíssimo. E nisso aqui, quando São Luís fala sobre isso, que ele disse, se repelisse o desgraçado, nós vamos rever, que também já estudamos no capítulo 11, sobre se devemos expor a vida por um malfeitor. Lembram que nós estudamos sobre isso? Vamos fazer um pequeno lembretezinho. É uma mensagem de Lamennais, e ele fecha esse capítulo 11, que era o amor ao próximo como a si mesmo. E aí, a reflexão era com essa pergunta que nós fizemos. Jesus é mesmo nosso modelo e guia? Não precisa responder alto. A resposta é como aquela que eu gosto, é para a acústica da nossa alma. Mas vamos pensar nisso. Jesus é mesmo nosso modelo e guia? Será? Por que ainda o nosso egoísmo,
é o causador de tantas misérias, tantas explorações, tantas desigualdades, tantas indiferenças e tantos grupinhos, essa divisão do todo, essa separação do todo, né, como a Nádia nos trouxe. Então, uma pequena pincelada nessa reflexão, quando nós vimos isso, se valia a pena expor a vida por um malfeitor. E a conclusão era que, se fôssemos nós, no momento daquele. Então, é para nós nos voltarmos a essa fraternidade. E aí, eu lembrei também, junto com isso, vou só acabar de ler aqui, da fala da Cris no estudo dessa semana, mas vamos concluir aqui. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Então, meus queridos, a beneficência exclusiva é para ser abolida por conta dessa fraternidade. E aí foi o lembrete que eu tinha feito num dos estudos dessa semana, falando justamente das promessas divinas. Nesse chamamento de Jesus, eu fui fazendo essa integração com os estudos da semana, e é nesse sentido de nos esforçarmos, de caminharmos nos passos de Jesus por conta de quebrar os paradigmas daquilo que ainda nos prende a essa família, a esse parente, a essa classe, a esse grupo, e nos fecharmos nisso e deixarmos o todo em desarmonia. Cris, você poderia contribuir, por favor? Microfone fechado, Cris. Sim. Eu vou colocar o primeiro da segurança mediúnica, eu não sei se é esse que você queria, tá? Tem que projetar, né? Então, peraí. Veja se seria este. Vamos da apresentação? Aí fica mais fácil, né, Rocha? Era esse? É também esse, exatamente. Tem esse, mas tem o das promessas que não podiam ser falsas, né? Ah, tá bom. Então esse é o do outro. Mas vamos ler, porque Jesus tinha todas as condições de se mostrar como o maior. Isso me tocou muito quando estava preparando esse trabalho agora, né? Mas ele decidiu ir à frente de todos os seus comandados e dar o exemplo de coragem e de protetor, de mestre e de pastor de todo o rebanho. E, por último, entregou a vida, selando o seu ministério com a confiança imperturbável em Deus, para que os seus discípulos fizessem o mesmo. Foi exatamente essa primeira que me veio, justamente quando, revendo o estudo sobre se devemos expor a vida por um malfeitor, me veio essa mensagem que precisamos, todos os dias, nos perguntar: somos mesmo seguidores de Jesus? Jesus é realmente nosso
mestre, nosso modelo, nosso guia, isso é importantíssimo, estarmos refletindo sobre isso, porque é a partir dessa resposta que nós vamos nos esforçando para a criação de hábitos mais saudáveis, mais próximos ao dele. Por mais distante que estejamos e estamos, mas é na reflexão. Jesus é meu modelo? O que é que meu modelo está me mostrando? Eu quero copiar esse modelo. Vai ser um modelo grotesco, eu vou fazer uma cópia rude, mas já é uma cópia. Mas eu preciso estar ali, coerente. É a questão da fidelidade ao meu compromisso com ele. Então, essa pergunta precisa ser feita para que a gente faça, para que os discípulos fizessem o mesmo. Nós somos seus discípulos, nós somos seus seguidores. Ele é nosso modelo, ele é nosso guia. Então, em função disso, já não é para atendermos apenas aos nossos, aos meus, a mim mesma, aqueles que têm Congelou novamente. Uhum. Josi, está na escuta? Josi podia trocar a internet dela. Acho que ela caiu também. Agora ela caiu. Caíram as duas. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, encarnados, imperfeitos, nesse esforço de abolir tanta miséria, tanta exploração, há grupos com os quais nós não conseguimos conviver. Conviver é uma coisa, mas não socorrer é outra. Nós aqui estamos falando de caridade, de atender, de não ter ódio, de não guardar rancor. Então, é diferente. Eu posso não querer estar participando de alguma associação, porque não é a minha. Eu não vou para uma churrascaria, almoçar numa churrascaria, se eu sou vegana. Eu não vou fazer parte de uma torcida de time de futebol se eu não me interesso por futebol, se eu não entendo de futebol, se eu não sou torcedora de um time de futebol. Mas eu não preciso jogar pedras, eu não preciso odiá-los, eu não preciso não socorrer algum deles. São essas diferenças que precisam estar claras para nós. Quando nos questionamos se Jesus é nosso modelo e nosso guia, de que forma, que sentimentos, que pensamentos, que movimentos nós fazemos em relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante, sem os preconceitos que nos afastam, sem as indiferenças, sem as desigualdades, sem as explorações. Me fiz clara nesse sentido? Então, vamos para a segunda, Cris, porque aí eu passo para vocês. Tá, agora vamos ver se a que eu tenho da falsidade é essa aqui, ó. Não sei se é essa que você quer. Manual de apresentação.
Queria que ela visse primeiro se era essa. Será que era essa? Acho que sim. Então, vamos ver. Se eu me lembro bem, era essa. Ai. Não pode se dar o mesmo com algumas figuras empregadas que falava de acordo com o tempo. Porque aí vem essa aqui, ó. Isso. Então, tudo que ele nos trouxe, tudo que ele propôs, tudo que ele disse que foi trazido pelos que vivenciaram junto com ele, todos os exemplos que ele deixou, então não era possível que ele trouxesse para nós falsidades, era divergências, era desarmonia. Não. Então, se existe algo nas palavras do Cristo que parece chocar a razão, é porque elas não foram bem compreendidas ou foram mal interpretadas. Então, por isso que até hoje, 2000 anos se passam e nós temos a necessidade de nos debruçarmos para buscar os seus ensinamentos, buscar o entendimento das suas lições, buscar esse comportamento e, principalmente, a ação que nos conduza à melhoria do nosso ser individual e à melhoria da nossa casa, da nossa morada, que é o nosso planeta. Então, é com esse recado que nós encerramos aqui a nossa parte. E aí passo para as considerações de vocês. Muito obrigada, Cris. Imagina, sempre. E os estudos, é muito interessante, durante a semana eles vão se integrando mesmo. Até a mensagem que o Celeno colocou hoje de manhã também falou sobre anjos e mensageiros. Tudo conectado essa semana. Passo a palavra para quem desejar. Eu acho que eu vou puxar o fio da meada, que se me se pronunciar, eu me colocaria para contribuir. Eu estava aqui refletindo acerca do que a Raquel colocou sobre essa relação íntima e intransferível, né, que nós construímos com Cristo. É interessante o seguinte, nós fomos, ao longo das últimas encarnações, algumas delas sim, outras delas não, construindo uma imagem do Cristo sobre a imagem propriamente dita do Cristo, nos altares. E isso ainda está em nós de uma forma fortemente atávica, né? Ou seja, uma frase que eu costumo falar aqui recorrentes vezes, os ecos do passado ainda reverberam no nosso presente, ou seja, o homem velho ainda cala, muitas das vezes, em nós. Aí surge, porque nós programamos muito provavelmente ainda na espiritualidade, esse encontro legítimo e íntimo com Cristo, que a doutrina espírita, através da decodificação, nos descortinou. Ou seja, tirou o Cristo dos altares físicos, né, dos templos, e trouxe esse Cristo diferenciado, muito mais humano, muito mais simples, muito mais humilde, muito mais empático, muito mais fraterno, muito mais próximo de nós, tirou dos altares, tirou da cruz e trouxe para dentro dos nossos corações. Eu acho que é nesse ponto que a doutrina espírita também cria o grande diferencial, sem querer comparar, mas já comparando com as outras religiões. Ou seja, nós desmaterializamos o Cristo imagem dos altares,
transcendemos esse conceito que para nós é secular, ainda cala em nós, a gente pode até nem pensar nele, mas ainda ele existe de uma certa forma, não é? Assim, eu acho pouco provável que nós, no momento em que nós vejamos, por exemplo, uma escultura em gesso, uma tela, uma imagem do Cristo, não nos ecoe, aí usando, parafraseando a Raquel, que eu também gosto bastante dessa expressão, na coxa da nossa alma, aquilo que veio do nosso passado. Porém, aí vem a doutrina dos espíritos, nos diluindo esse conceito construído durante séculos em nós. Tá? Porque, dependendo do momento em que nós existimos no passado, em algum momento nós fomos cristãos. Não os cristãos que nós somos hoje. Não é? Hoje nós estamos resgatando o cristianismo primitivo, lá das cavernas, lá das grutas, com os achotes, fugindo, né, do século romano, perseguidor dos cristãos, tudo mais, enfim. Então é isso que eu gostaria de colocar. Essa relação descrucificada do Cristo, que nós estamos começando a trabalhar no nosso íntimo, e é uma experiência extremamente pessoal. Extremamente pessoal. Nós podemos colocar as nossas experiências para que sirva de referências para os nossos companheiros, naturalmente. Agora, não adianta que eu não possa ver a experiência do Marco, da Sandra, da Cris, do Marcos, de ninguém. Cada um tem as suas próprias experiências. E essa intimidade que se estabelece com Cristo é algo que realmente faz o ser humano se autotranscender, se autotransformar. E aí os ecos do passado ficam cada vez mais distantes de nós. Né? A gente acaba transformando, já é corriqueiro, o homem velho em homem novo sem sair do lugar. É uma questão de posicionamento, de um sentimento maior que vai além daquilo que nós construímos no nosso passado. Com relação à questão dos grupos, né, nós somos gregários, faz parte, porque nós somos diversos. Nós podemos ser, por exemplo, vascaínos e flamenguistas, cada um no seu time defendendo a sua bandeira, a sua legenda, e sermos cristãos. Nós podemos ser de um partido político ou de outro, defendendo as nossas causas, os nossos ideais, e sermos fraternos. Porque uma coisa é aquilo que cala em nós, outra coisa é essa linha condutora que alinhava toda a humanidade. Porque ela independe, porque ela é atemporal. Porque ela independe de partido político, de time de futebol, de seja lá do que for. Porque nós somos diversos e é natural que o ser humano seja gregário, porque a coisa do agregar fortalece as ideias, as propostas, os projetos, a própria religião ou as próprias religiões. Porém, quando se mantém o respeito ao próximo, tendo essa visão de que o outro é meu irmão, porque é filho do próprio pai, do mesmo pai, o nosso conceito muda. Nós não vamos mudar radicalmente de uma hora para outra as nossas predileções. Podemos até mantê-las. Mas a visão que nós passamos a ter sobre o outro, sobre as ideias do outro, serão mais amplificadas. Nós vamos passar a entender que o outro também está em processo e que naquele momento ele está aquilo que ele gostaria de ser e se agregou. É uma realização pessoal, não é? Eu penso mais ou menos por aí. Espero que eu tenha me feito compreender e agradeço a atenção. Nádia? Da mesma forma que eu estou em construção, eu estou lidando com o outro que também está em construção. Então, eu posso não concordar naquele momento com a opinião, a ideia, o comportamento daquele outro, mas eu respeito até mantendo a distância. Antes de passar para a Nádia, tem uma questão assim, recente, conversando com uma pessoa que se sentiu muito magoada por uma série de situações e estava para tomar uma decisão. E aí, aquele conflito, e movida pela mágoa, mas, inclusive, se questionando se estaria
indo, não sendo Jesus, não sendo o modelo e não sendo o guia. Tá? Aí, poxa, se eu sigo esse caminho, eu não estou seguindo Jesus. Mas aí a criatura vai tomar a decisão, mas vai tomar a decisão pensando na outra pessoa, não jogando a mágoa, respeitando aquele ser que também está em construção, encontrou uma solução que é sem acender mais as lenhas e as brasas. Então, na realidade, olha, beleza, Jesus é o mestre, é o guia, dentro da limitação de cada um, mas está sendo observado isso, sem os impulsos, sem as reações primitivistas. Então, são exemplos assim, que nos alimentam, que nos fortalecem. Mas é por aí. Os dois estão em construção, todos estamos. Nádia está pedindo a palavra. Tá, Andréia? Beijo, obrigada. Nádia, me permite só um complemento aqui a fala da Raquel, porque é muito interessante esses debates que a gente desenvolve aqui no grupo. Porque, veja bem, quando não se dá o devido tempo ao tempo para que se amadureça uma linha de raciocínio fraterna e cristã, normalmente a pessoa cai no ímpeto. Cai no impulso. E aí ela fatalmente vai tomar alguma decisão que mais tarde vai se arrepender. Obrigado, Nádia. Obrigado, Raquel. Isso. Fala, Nádia, Amora. Então, eu sou muito adepta do pragmático, né? Do que a gente vai fazer a partir da palavra, não intelectualizar muito. Essa é a minha maneira de encarar as coisas. Sou bastante adepta do pragmatismo. Essa lição me remete muito, muito, muito a um processo de evolução, né? A gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que a gente vai construindo isso? Primeiro vem aquele primeiro amor, que é o amor de mãe, que a gente, porque saiu de dentro da gente, a gente é capaz de amar aquele ser. Um outro passinho, a gente vai construindo o amor pelo círculo familiar, a gente já é capaz de abrir mão de um monte de coisas, não só pelo filho, porque é parte de nós mesmos, e a gente consegue o amor incondicional em primeiro plano, porque é parte de nós mesmos, a gente já consegue estender por esse círculo de família. Depois a gente começa a identificação com um grupo social, com um partido, com uma seita, com uma religião, enfim, com um grupo, né? E, para mim, essa lição de hoje é o convite para dar passagem para uma reflexão, para mais um passinho, né? Todos nós estamos em construção, né? Sempre a gente repete isso. Então, é o convite para dar mais um passinho. Cristo é o nosso modelo, né? E o Cristo é o exemplo da fraternidade universal. Todos são irmãos. A gente, digo eu, quando eu falo a gente, sou eu, né? Jesus é meu modelo, mas eu não quero pretender ser semelhante em atitudes, em atos, a Jesus. Eu não vou ser. Eu não posso me comprometer a isso. Mas eu posso me comprometer conscientemente a tentar me espelhar no que seriam as atitudes neste modelo. Eu não vou ser igual, mas ele está lá para me lembrar como é que deveria ser a ação. Então, para mim, isso é mais um passinho. A pessoa que
distribui seu afeto, seu amor, sua caridade, só para o filho, e num posterior momento só para a família, e depois num posterior momento só para os que são afins em ideias, pensamentos e atitudes, que o convite é: vamos dar um passinho além, vamos pensar em como a gente vai caminhar para esse modelo que é o Cristo. Eu não vou ser o Cristo, mas eu vou tentar fazer as coisas parecidas, é o da fraternidade universal. Então, na prática, para mim, essa lição de hoje é a exortação de: vamos dar mais um passinho, vamos começar a parar de pensar e agir e ser bom, e ser caridoso, e olhar, e ter olhos de ver só para quem está no nosso entorno e só quem tem afinidade com a gente. Vamos, por um momento, quando tiver a oportunidade, começar a pensar: todo mundo é meu irmão. É o convite para dar mais um passinho. Obrigada, era isso. É por aí, é bem por aí, é o exemplo do que eu tinha trazido, né? Dessa pessoa que estava nesse conflito para essa decisão, mas estava muito pautado em cima da mágoa. E aí, quando você está magoado, você quer magoar também. Ah, é desse jeito? Então você vai ver. Não, aí vamos lá. Jesus tem isso bem feito, você vai ver, eu vou te dar o troco? Não. Mas Jesus é meu modelo, Jesus é meu guia. Ele não diz isso, vou dar o troco, vou mostrar, vai acontecer. Então, tá bom. Ah, mas tá legal, mas o meu conflito é o tamanho dessa mágoa não permite que permaneça do lado. Está ótimo. Mas não precisa ser se estapeando. Pode ser com respeito, pode ser com cuidado, com zelo, com aquela outra criatura que também é filho de Deus, do mesmo Pai Altíssimo, e que também está em construção, do mesmo jeito que eu, que você, que todos. Então, é por aí que isso, e claro, que a gente não vai dormir Maria Raquel e acordar Jesus. A gente não vai nem conseguir acordar Gandhi, Chico Xavier, não vai acordar ninguém, porque cada um é único. Somos únicos, seres criados, só tem um igual, que sou eu mesma. Então, a gente vai ser uma Maria Raquel aperfeiçoada de acordo com os esforços empregados, com os passinhos dados. Gostei muito dessa ideia de passinhos, mas que eles sejam constantes, que eles não fiquem paradinhos, que a gente vá sempre dando, buscando avançar um bocadinho, mais um passinho. Muito bom. Depois deixa eu mostrar um outro slide que eu encontrei aí de um estudo que fala exatamente disso. Eu só queria complementar. É uma frase que eu sempre falo, sempre falo. A vida nos pede o bem que nos faça possível. Se a gente conseguir estou corroborando com o que você falou, Raquel. Se a gente conseguir dar o passinho além de não desejar o mal, eu não preciso conviver, eu não preciso nem ser caridosa, nem ser boa, se eu não sou capaz, basta só não entrar no conflito, basta só não desejar o mal. Então, a vida nos pede o bem que nos faça possível. Beleza? Nádia, repete a frase. A vida nos pede o bem que nos faça possível. Emmanuel. Microfone fechado, Raquel.
Eu já copiei, vamos colocar no grupo, Tati. Emmanuel, grande Emmanuel. Pois é isso, é isso. É só para fechar aqui, é interessante essa discussão, né? Sempre muito saudável, e está nos proporcionando agora uma outra leitura acerca do estudo de hoje. Nós estamos buscando a melhor versão de nós mesmos. E hoje nós somos a melhor versão do que nós fomos no passado. Então, essa busca ela é interminável, ela é perene, ela chega até a condição do Cristo. Não é? Então, se nós analisarmos teoricamente o que Jesus foi no passado para chegar a 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra o projeto Terra foi idealizado pelo Criador, e há 4 bilhões e meio atrás ele administrou todo o processo da criação, da gestação do planeta, já era um espírito puro, ele já era a versão melhor dele próprio naquela época. Imagina hoje. Então, como tudo é processo, nós somos reencarnacionistas, nós somos, dentro de um contexto livre pensadores, porque a nossa plataforma é a doutrina dos espíritos, nós podemos dar saltos dentro de nós mesmos, pegando até uma fala também da Nádia, dessa coisa do fazer, mas para fazer antes deve ser, isso nós só conseguimos perceber no outro aquilo que nós trazemos em nós. Então, dentro dessa linha de raciocínio, esse fio condutor que alinhava todos nós, cristãos ou não importa a religião que a pessoa tenha adotado, mas essa centelha que brota, né, que as pessoas romantizam muito, uma palavrinha de 4 letras, no português e no inglês também, não sei como é que é no alemão, mas que é de uma potência imensuravelmente criativa, que é o amor. A gente ainda não entendeu, a gente está muito apegado ainda aos nossos paradigmas, né, do passado, aquela coisa das relações. Tem um amor exponencialmente imensurável, que é do Cristo por cada um de nós, e ele nos conhece pelo nosso próprio nome. É bom que a gente deixe aqui registrado, até porque vai ser gravado. Então, ele, melhor do que ninguém, nos conhece. A gente não se conhece como deveríamos nos conhecer. Então, só para fechar esse raciocínio. Obrigado aí pela atenção mais uma vez. Bom, eu não consigo levantar a mão. Posso levantar a mão agora aqui, assim, na câmera aqui? Só um pouquinho para complementar isso que o Luciano falou. Realmente essa palavra amor, só que amor é somatório. E a gente ainda não tem as parcelas para fazer essa soma. A gente ainda está com as incógnitas para serem resolvidas por nós mesmos. Então, a gente fala, né, muito, você gosta muito dessa palavra, empatia. Mas a gente ainda fala empatia, mas a gente ainda não tem o encantamento da empatia. Quando a gente diz vai se colocar no lugar do outro, a gente diz isso. Não, vai passar, está doendo. Mas enquanto está doendo, eu preciso de outras coisas, porque saber que vai passar, eu já sei. Eu tenho repetido isso. Então, são coisas que a gente ainda não tem. Se eu fosse você... Aí eu nem me conheço, como que eu estou dizendo que se eu fosse você, eu no seu lugar? Então, são coisas assim que a gente precisa refletir. Essa questão de eu não vou ser Jesus, não vou dormir Maria Raquel e acordar Jesus, é perfeito, eu não vou acordar ninguém, benfeitor nenhum, mas eu posso acordar melhor, porque tudo que for para ser feito pela Maria Raquel, pode ser refletido. Só um exemplo rapidíssimo. Ontem alguém veio aqui como cliente da pousada, mas veio para tomar vacina aqui na ilha. E disse assim, veio falar logo com quem, meu Deus? Veio falar comigo, querendo que eu aprovasse que ela estava certa, porque a vacina era uma questão de vida ou morte. E eu pensei logo, realmente é de vida ou morte, mas você está defendendo a sua vida
e está tirando a possibilidade de alguém. Mas eu tive que pedir, Jesus, me bota aqui, meu anjo de guarda, chega, eu não posso responder para essa criatura é cliente, eu não posso espantá-la daqui, eu não posso dizer o que eu estou pensando, eu só posso guardar meus pensamentos em respeito a Josi, em respeito ao Suélio, em respeito a essa criatura que ainda pensa desse jeito. É uma luta com a gente, Então, meu querido, até a gente chegar no amor, né, que é somatório, ainda vamos percorrer um caminho longo. Vai lá, Cris, Marcos. Bom, o que eu quero falar eu vou tentar ser objetivo e rápido, porque já está no horário também. O que eu quero dizer é o seguinte, os estudos dessa semana foram bastante intensos e bastante interessantes, que nos geraram muita reflexão. E como você falou corretamente, está tudo conectado. Gostei da fala da Nádia quando ela falou amar ao próximo como a ti mesmo. Eu vou até excluir, eu falei para a Cris um dia no café da manhã, quando a gente começou a discutir depois do estudo e depois de dormir, claro, a gente veio para o café da manhã e continuamos a conversa. Eu vou excluir amar a Deus sobre todas as coisas, porque é um pouquinho difícil, né? É um pouquinho difícil para nós. Mas vamos para a receitinha básica. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu, quando decidi casar com essa mulher simpática, com essa moça simpática que está do meu lado, eu tomei essa decisão porque eu amava ela. Mas eu casei com ela aceitando todos os defeitos e todos os problemas que ela tinha. Todas as imperfeições também. Claro que olhando para ela, fazendo uma análise, o saldo era positivo, então eu tomei a decisão de casar com ela. E não me arrependi, estamos mais de 30 anos casados. E assim é conosco também. É aquilo que o Luciano falou. E o passinho que a Nádia falou, é difícil a gente conseguir dar esse passinho rumo à perfeição. É aquilo que você falou agora, Raquel. Não adianta a gente chegar a achar que vai dormir e vai acordar no outro dia santo, ou vai acordar Chico Xavier ou qualquer coisa parecida, porque não vai acontecer. Às vezes, para você conseguir dar um passinho, para se melhorar, você precisa de uma encarnação toda. É uma encarnação inteira. E não sou eu que estou falando isso. É de tudo que eu aprendi. Para você conseguir dar um passinho, melhorar um pouco um determinado aspecto, você precisa de uma encarnação. Então, o que eu quero dizer com isso? Era aquilo que o Luciano falou esses dias, que eu adorei o comentário dele. É você chegar a ter a capacidade de olhar para si e se aceitar também. Porque quando a gente olha para dentro de si, a gente se assusta. Eu vou falar 3 personagens de televisão, de cinema, que representam exatamente aquilo que a gente é. Vocês lembram o seriado da década de 70, Hulk? Quem que assistiu o Hulk aqui? Era um cientista super bacana, bonitinho, legalzinho, aí de repente ele ficava nervoso e virava um bicho, né? Aí a gente vai para o cinema, vamos falar da Bela e da Fera, né? A Bela encontrou a Fera, transformou a Fera, que virou aquele príncipe lindo, né? Aí vamos para Soul, né, que é mais recente, da Pixar. Que a gente vê aquele sujeito gigantesco, né, assim, tudo coberto de coisas pretas ali e tudo mais, e de repente alguém vai lá e sensibiliza ele, vira aquele ser fofinho, bonitinho, branquinho, né? Mas na verdade nós somos assim, nós somos bons. Nós temos um diamante dentro de nós que ainda precisa ser lapidado até ele virar um diamante puro. É esse o processo que a gente está enfrentando hoje em dia. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de nós e a gente conseguir se aceitar com as nossas imperfeições. Esse é o primeiro passo. Amar a si mesmo, para depois eu poder amar o próximo. Mas o primeiro passo é eu ter que me aceitar. Eu chegar a olhar para aquele monstrinho que está dentro de mim ainda, aquele homem velho, abraçar ele, que nem a Cris falou. A Cris foi perfeita, não é pelo fato de ser minha esposa estar do meu lado. Ela falou assim, a gente tem que ir de encontro, né? Às vezes, a gente tem que ir de encontro, como acontece, por exemplo, no plano espiritual, que existem caravanas diárias que saem do plano espiritual e vão para o umbral para ajudar
os irmãos necessitados que ainda insistem nas trevas. Insistem, mas eles se locomovem, eles vão de encontro. E a gente precisa também ir de encontro daquilo que não está legal dentro de nós. E aquela imagem que a Cris colocou na apresentação foi perfeita. O anjo abraçando o demônio. Foi de terça-feira, né? Uhum. Tá? Então, a gente precisa fazer esse processo para a gente parar de sofrer. Porque a hora que a gente conseguir se aceitar e olhar para dentro de nós, a gente começa a se compreender. E no momento que a gente se compreende, a gente começa a trabalhar as nossas imperfeições. É isso. Obrigado. Muito bom. Tem um outro personagem da mitologia que parece a gente, bem feio, a Medusa. Mas tem outro personagem que é o quinto, é o Dr. Jack e o Mr. Hyde. Eu esqueci do Smeagol, coitado. Vamos encerrar com a Eu sua fico no imagem, Pateta, aí. tá bom? Eu sou mais suave, eu fico no Pateta que só vira um monte quando entra no carro. É um tantinho. Isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Se já melhoraste, esforça-te para melhorar ainda mais. E se já melhoraste mais, não percas a sequência do aprimoramento, para que possas sentir no centro do coração uma luz desabrochar, a qual poderás chamar de Cristo interno. Ele te libertará para sempre das trevas da ignorância. Que assim seja. Nossa, perfeito. Perfeito. Perfeito para o fechamento dos passinhos, das parcelas que nós precisamos adquirir nesse caminho de evolução aí. Muito bom, muito obrigada. Chegamos no nosso horário. Eu gostaria de saber se alguém está se sentindo à vontade para fazer a prece. Senão eu vou escolher. Josi, você está aí? Pode fazer a prece para nós, Josi? Eu também sabia. Eu imaginei que a senhora ia me... Vamos lá. Agradecendo a Deus por mais esses momentos de estudo, que possamos refletir em tudo o que aqui aprendemos. E assim, Mestre Jesus, aos poucos conseguir nos melhorarmos, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus, que está sempre conosco. Encerramos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.